Bom, gente, boa noite a todos. Sejam super bem-vindos aí para mais uma noite, né, da Jornada da Superdotação. Esse evento que a gente está fazendo com o objetivo de trazer informação sobre essa condição. E aí a gente está falando sobre isso em diversas facetas e fases da vida. Ontem nós falamos sobre as crianças, hoje convidei o Matheus e a Gabriela para falarem sobre os adolescentes, né, que é uma fase tão difícil da gente ter acesso, não porque os adolescentes são difíceis, mas muitas vezes porque nós, como adultos, não sabemos como acessar, né? Então, para mim, assim, vocês dois são muito referência em atendimento de adolescentes, né? Motivo pelo qual eu queria que vocês falassem sobre isso hoje, trouxessem insights aí para os pais, para os profissionais que estão nos ouvindo, né? Bom, vou passar a palavra para vocês poderem se apresentar também, tá bom? Então, vamos lá. Gabi, primeiras damas. Vamos lá, então. É, Deixa eu só ver se eu consigo passar aqui. Acho que não tá indo para mim. Matheus, pode passar, por favor, o slide? Veja agora se dá. Você tá como. Enfim, está no controle também. Mas enfim, eu passo aqui. Por favor, acho que deu um bugzinho aqui. Agora eu tô na tela de palestrante, você tá vendo? Sim, aham, agora foi. Ah, então tá bom. Então, tecnologia, né? Às vezes ela ajuda, às vezes não, mas é sobre isso. Boa noite para todo mundo que está aqui. Então, eu me chamo Gabriela, sou psicóloga formada pela Universidade do Vale do Itajaí, né? Atuo aí há 6 anos já nessa área de infância e adolescência. Hoje em dia, mais adolescência, né? E meu foco está dentro do espectro autista e também nas altas habilidades. Aí atuo na clínica aqui em Balneário Camboriú, tanto de forma individual quanto também em grupos terapêuticos. Bom, pessoal, só para me apresentar rapidamente, né? Então, eu sou o Matheus, sou neuropsicólogo e atuo aqui no POT. Basicamente, meu público é o público infanto-juvenil, então crianças, adolescentes, né? Pensando nessa intervenção longitudinal e adultos fazendo avaliação tanto presencial quanto online. Né? E quando a Gi fez o convite para a gente falar de adolescência, né, ela escolheu a gente justamente, talvez pelo nosso perfil em comum, né, Gabi, que a gente vai até trazer para vocês um pouco da dinâmica que vai acontecer nessa palestra. Né? Então a gente vai trocar o nome de palestra e vai botar aqui que vai ser meio que uma roda de conversa, porque a gente acredita que o conhecimento, né, até a Michelle Paulzin, uma psiquiatra que eu gosto bastante, ela falou para mim uma vez essa frase fica bastante, que é o conhecimento, ele é passado de uma forma super eficaz se a gente está usando narrativas. Então, por que não contar para vocês de uma forma descontraída, como se fosse assim, né? Uma conversa, um podcast, um vídeo, né? E vocês possam estar interagindo com a gente para ficar algo gostoso e não ficar formato aulinha, que até vai ser uma forma meio de rebeldia nossa, que nem os adolescentes fazem às vezes, para a gente estar passando conteúdo para vocês, tá bom? Então, a gente queria começar falando, né, um pouco do que a Gi trouxe ontem e que a gente sempre escuta quando a gente está pensando em exploração, que é dessa questão do acadêmico, né, Gabi? Então, a gente conversou bastante preparando essa apresentação para vocês, numa forma para a gente não ficar repetitivo, tocando sempre naquele mesmo assunto, naqueles posts de Instagram que vocês veem por aí, feitos por IA, de superdotação, além do QI, blá 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 blá. Né? Então, o que a gente quer trazer aqui, sim, realmente, a gente não precisa só pensar no desempenho acadêmico, mas por que que a gente quis trazer isso para vocês? Porque quando a gente está pensando no adolescente e pré-adolescente, ali vão pensar 12 até os 17, a gente vai ter um rompimento muito importante da parte mais acadêmica, de conteúdos, de curiosidades para a parte social. Então, aquela criança que às vezes era ótima em matemática, que era ótima em aprender línguas, que adorava história, sabia todas as capitais, para um pouco de colocar isso como drive principal e o foco é outro, né? Então eu gosto de compartilhar para vocês, de novo, para deixar essa conversa fluida, né? Um paciente que veio aqui e os pais falaram: Nossa, Matheus, ele sabia tudo, mas agora ele não quer nem saber de estudar, ele só quer saber de ficar jogando videogame, só quer saber de ficar no computador, só quer saber de ficar com os amigos. Né? Então, eu acho que esse recorte já traz um pouco do que a gente vai falar, né? Essa mudança e o que esperar, né, nessa fase, porque realmente, né, depois eu vou trazer dados para vocês de que
o processo de maturação do cérebro nessa fase vai estar dando prioridade também para essa questão social, não só acadêmica, né? Gabi, queria que você falasse um pouquinho o que que você percebe, né, dessa questão, para que você contribua também ali com, né, você trouxe uns casos legais quando a gente estava conversando, eu queria que você colocasse aqui também. Eu acho que a gente, né, só para reforçar o que o Matheus falou, a ideia é que a gente trouxesse muito mais exemplos práticos, né, coisas da nossa rotina mesmo, do que acontece dia a dia no consultório, né? E quando a gente associa outras habilidades a essa parte de desempenho escolar, é uma visão muito limitada, né? E porque na adolescência acho que fica muito mais evidente que o que passa a guiar o comportamento do adolescente é o interesse mesmo, né? E quando a gente pensa nessa parte de essa parte acadêmica, eu acho que é onde entra a maior dificuldade, inclusive que eu sinto, pelo menos nos meus pacientes, né? Mas a gente vai dar mais detalhes da parte escolar lá pra frente. Se quiser Sim. passar. Então, a gente percebe, né, quando a gente estava construindo os slides, que uma das coisas assim que mais chama atenção é essa demanda justamente dos pais chegando e falando: Ah, Matheus, queria que meu filho fosse bem na escola. Já tirei o videogame, já tirei o Switch, já tirei o computador, né? E ainda assim ele não está indo bem. E né, às vezes criando expectativas irrealistas de que vindo no psicólogo o desempenho acadêmico vai melhorar. Talvez melhore, né? Talvez não. Porque que nem a gente estava colocando ali a necessidade de pertencer ao grupo e ter ganhos sociais é mais importante do que a parte necessariamente acadêmica, quando a gente pensa naquele clichê da superdotação sendo apenas, né, gênios, Einsteins, precocidade extrema, enfim, né? Então, quando a gente está pensando nesse quadro, é muito importante conseguir olhar para todo esse contexto, né, de que talvez sim o meu filho continue com um potencial gigantesco e ele não perdeu o QI dele, ele não regrediu na escala Bachelor, ele não vai, né, ter dificuldades para entrar numa universidade, mas que nesse período da vida dele, a prioridade está sendo se enturmar com a galera do skate, e para isso ele não vai responder as perguntas da prof, e consequentemente ele vai mal na prova, do que, né, continuar com aquele perfil mais tradicional acadêmico e acabar tendo esse prejuízo social com os outros, porque isso pode gerar naquela sensação de não pertencer, né? E ele vai ficar daí com aquele receio de ir para a escola, com aquela dificuldade de se enquadrar com os pares, né? Dificuldade de vinculação com amizades, vai ter aquela esquiva da experiência, que é quando eu sei que a experiência pode ser negativa, então eu prefiro nem entrar em contato com ela, né? E a gente percebe muito isso nesse perfil, principalmente os adolescentes, né? Eu vou colocar em um pouco mais velhos, que já tem aquela questão corporal, que já tem aquela questão de autoimagem e que começam a perceber, né, que qualquer micro, né, enfim, perguntinha que você faz, ou sotaque ou gaguejado, ou alteração de voz pode vir a ser um motivo de, entre aspas, discriminação, ou de uma brincadeira, ou de algo que os amigos possam vir a tocar no assunto depois. Né? Então, acho esse é um ponto bem importante de colocar para que, enquanto profissionais, enquanto pais, a gente tenha um olhar flexível frente a a esse desenvolvimento, para que a gente entenda que talvez agora a prioridade não vai ser pensar, né, no que eu vou fazer a longo prazo, mas sim como que eu vou me enturmar nesse grupo, quando que eu vou poder ir na festinha de 15 anos, né, o que que eu vou usar, eu quero ir de All-Star, mas meus pais querem que eu vá de sapato social, mas todo mundo vai me zoar se eu for de sapato social, meu Deus, então eu já sei, eu vou pegar o sapato social escondido, né, eu vou levar o All-Star escondido, colocar o sapato social no pé, e daí quando eu estiver saindo na festa, eu vou no banheiro, troco para meus amigos não me zoarem, porque né, a gente quer encontrar a nossa identidade. Mas acho que isso tá para além da questão da superdotação, né? Quando a gente fala da adolescência de forma geral. Ela é uma fase de extrema mudança, quando a gente sai da infância para a adolescência, né? Onde muda tudo. Então, é onde vem a crise de identidade. Às vezes, eu sempre falo, eu gosto muito do termo reconstrução. É onde o adolescente ele começa a reconstruir a sua identidade, né? Porque a identidade ele não perde, mas ele modifica. E aí vem toda a questão hormonal, a sensação de não pertencimento, né? Esse distanciamento da família. E se a gente parar para pensar na sensibilidade e na intensidade do adolescente superdotado, tudo isso é como se valesse o triplo, né? Então acaba sendo, de fato, um sofrimento muito maior, levando em consideração essa condição. Agora eu queria falar um pouquinho, né, e eu até trouxe ali essa questão um pouco
da maturação para que a gente entenda que quando a gente está pensando em construir, né, esse repertório cognitivo, e construir essa reserva, talvez não vá ser a prioridade agora, porque a própria necessidade do adolescente nesse período não é necessariamente fazer esse processo. Por isso que a gente tem o esquecimento. A Gabi trouxe muito bem colocada essa questão hormonal que eu não havia mencionado, né? Esse distanciamento dos pais. Então, às vezes, ele está esquecido, ele está distante, ele não sabe não sei o quê. Porque realmente essa questão da sincronia entre eu tenho esse potencial, mas agora o foco está sendo me modular socialmente, construir a minha identidade. E como a Gabi trouxe, né? No adolescente superdotado, isso vai vir como uma questão, às vezes, muito mais, principalmente quando a gente não tem o suporte, tá, adequado, como uma questão de evoluir para uma depressão, ter uma ansiedade generalizada, né, ter questões com a imagem, que hoje em dia, que nem a gente estava conversando, Gabi, é muito fácil. Então, a gente sabe que transtornos alimentares e transtornos, né, de imagem, como dismorfia, né, são muito, presentes, né, na nossa atualidade, ainda mais quando a gente pensa que esses adolescentes têm, né, vou brincar aqui, mas acesso 24 horas por dia ao telefone e rede social, a gente está alavancando muito mais isso. Então, voltando para o raciocínio, né, o processo de função executiva e de regulação emocional não vai acompanhar o ritmo acelerado, né? Então a gente vai ter essa discrepância, por isso que é muito normal, às vezes, o adolescente conseguir dar conta de várias coisas acadêmicas, mas ainda assim se comportar como alguém impulsivo em determinados contextos, porque ele não conseguiu fazer essa leitura. E é onde que vem essa prioridade, né, que nem eu estava colocando, da parte socioemocional, tá? Então, assim, já que a gente está fazendo essa transição biológica, né, o cérebro social vai estar precisando de muito mais recursos do que necessariamente o cérebro executivo. Tá? Vou separar aqui para a gente só botar os personagens. Se a gente for fazer realmente uma análise neuro, não vai ficar algo tão legal. Mas eu roubei esse exemplo do Daniel Kahneman, que ele trouxe justamente no livro dele, Rápido e Devagar, dois sistemas. Eu vou falar um pouquinho depois também desses sistemas, mas basicamente os sistemas são modos de operar, né? Então eu vou usar essa analogia porque ele trouxe que, de novo, essa narrativa de colocar personagens torna mais fácil o entendimento, tá? Então vamos falar assim, o cérebro social, né, e o cérebro mais executivo. Então a gente precisa da possibilidade do adolescente priorizar esse processo ao invés de que colocar também demandas exigentes em, às vezes, outros aspectos, sendo que isso não vai ser prioridade para eles, né? Então, quando os adolescentes vêm aqui no consultório, eles não querem falar sobre o porquê que eles estão indo mal na escola, eles não querem falar do necessariamente o enfim, o 30 que eles tiraram na prova que valia 100. Eles querem falar do que eles descobriram no jogo, né, no que eles conseguiram fazer, desenhar no iPad, que eles estavam usando um aplicativo de pintura novo e surgem coisas criativas que a gente fica encantado e já pensa até, nossa, se esse menino, se essa menina, né, se esse jovem, essa jovem quisessem monetizar o trabalho ou as habilidades, eles conseguiam, porque tem muito capricho, né? Que é aí que a gente vê, que nem eu trouxe lá no slide inicial, que não necessariamente a gente vai manifestar uma habilidade, né, que antigamente era majoritariamente acadêmica, de uma forma acadêmica na adolescência. Ela pode se manifestar de outras formas, sendo um ótimo líder, né, fazendo projetos artísticos, dançando, criando outras habilidades, tá? Então, né, para a gente fechar essa parte mais biológica, a necessidade de pertencer, de aceitar, e de quando sou rejeitado, ela passa a ter um valor muito mais relevante na balança do que se a gente está comparando, né, com a questão acadêmica por si só. Gabi, o que que você acha de a gente falar agora dessas discrepâncias que a gente percebe, né, na parte dos vínculos e daquela questão de que a gente havia comentado da impulsividade, da ingenuidade, do ficar com vergonha, disso ser muito, né, muito intenso, e ainda mais intenso quando a gente está pensando, né, no contexto das altas habilidades. O que que você acha de trazer um exemplo? Eu acho que quando a gente pensa nessa questão do cérebro social, né, só continuando ali, que ele passa por essas mudanças muito importantes ali, isso aumenta essa sensibilidade, né, da aceitação, da rejeição, do julgamento,
e, consequentemente, as relações para esses adolescentes, elas têm um peso muito maior, né? E aí eu acho que entra a questão da zona de perigo, né? Que é tratar o adolescente como um adulto, né? Então, às vezes, o vocabulário avançado, a capacidade cognitiva, ela não acompanha mesmo esse emocional, né? E eu acho que isso vai de encontro com aquilo que a gente comentou das expectativas que são colocadas em cima desses adolescentes, né? Tanto da escola quanto da família. E acho que até principalmente da família aqui nesse sentido, né? A gente recebe muita, eu particularmente recebo, acho que eu vou dizer toda semana, das famílias dos meus adolescentes mensagens como ele não tá cumprindo os combinados, ele não tá fazendo essas coisas. Aí quando a gente vai ver o que são essas coisas, o que são as responsabilidades que a família gostaria, são responsabilidades que a gente talvez pudesse cobrar de um adolescente de 17 para 18 anos e não de um com 13, 14, né? Acho que fica um pouco de lado essa. Me fugiu o termo que eu ia usar agora. Mas, enfim, acho que é muito importante a gente sempre lembrar, depois a gente vai dar as orientações para as famílias ali, mas que tem um peso muito diferente, essa questão social, perdão, cognitiva e emocional, né? Consequentemente, social também. Ótimo, né? E a gente vê, claro, trazer pontos aqui, né? Eu, como tenho todo o meu background na análise de comportamento, não posso deixar de trazer a importância do contexto que isso tem. Então, obviamente, se uma família tem essa questão social, né, e de maior cobrança, né, vamos dizer assim, com algumas regras e combinados, a gente entende que a demanda deles pode ser essa, mas a forma que eles vão colocar isso é muito importante, Sim. né? Se Então, expressar, quando a né? gente está pensando, exato, né? A gente conversa aqui no POT, né, Gabi, e a gente percebe muito que se a regra é para o superdotado não faz sentido, isso numa criancinha, né? Ele não vai Uhum. seguir. Então imagina no adolescente, né? Vai ter essa questão de desvio de conduta, vai ter essa questão de colaborar, e você trouxe muito bem colocado, né? O que que eu vou esperar? Assim, a gente pode fazer um checklist, o que esperar, né? Jogar no Google lá, o que esperar do adolescente de 14 anos, mas é muito de contexto para contexto, né? A gente percebe que Uhum. tem meninas muito maduras, né, com 15 anos, que já fazem tudo e às vezes não tinham que estar fazendo tudo, meninos muito imaturos que não estão fazendo nada e tinham que estar fazendo mais, né? É muito uma forma de como a gente vai colocar isso na balança e ver o que faz sentido para nossas famílias, né? Então. Eu acho muito importante colocar também que essa questão cultural tem um impacto muito grande no que a gente vai exigir e ver se isso está sendo pertinente, né, para o jovem que a gente está cobrando. Eu queria falar, justamente sobre o que a gente estava conversando, Gabi, que era aquela questão do. Ai, como é que era? Assim, de como a gente consegue entender a necessidade que a gente vai ter, daí se a regra não é bem entendida, né? Então a gente trouxe Uhum. esse exemplo dos pais, né? Os pais colocam, às vezes, uma demanda que o adolescente não tem, não vai conseguir suprir necessariamente, porque não faz sentido, ou também, cognitivamente falando, não está pronto, Uhum. né? Emocionalmente. E daí a gente percebe que isso acontece na escola também. Eu gosto de trazer o exemplo, né, dos pacientes que vêm aqui, que a escola jura de pé junto que tem TOD, porque o aluno usou o professor, ele não para, ele faz de tudo para sair da sala, ele sai de sala todos os dias na semana, e quando chega no consultório, o cara é um lorde, fala descontraído, o que que tem de diferente nesse contexto, né? Porque quando a gente está pensando realmente no transtorno opositor desafiador, a gente precisa ter isso em múltiplos contextos, né, com realmente essa intenção, mas a gente percebe que é falta de um ambiente estimulante, né? E falta de uma hierarquia que faça sentido. A gente Acho que você conversou fala. sobre isso semana passada, né? Que Sim. grande parte dos casos de adolescentes superdotados, eles chegam com a dúvida aí da escola, ai, tem TOD ou não tem? TDAH ou não tem, né? E às vezes o diagnóstico ele é confundido mesmo por essas questões. Eu tenho um caso de um adolescente de 13 para 14 que quando eu iniciei a intervenção com ele, ele estava basicamente sendo expulso da escola, né? E aí eu comecei a atender, comecei a entrar em contato com a escola, fiz a visita, até ficar muito claro assim para mim o contexto, o que que acontecia. Ele questionava absolutamente todos os professores, ele questionava absolutamente todas as regras, e ele sentia prazer em ver que ele conseguia provocar. E é isso, né? Porque quando não faz sentido, tá, posso tomar água? Não pode. Por quê? Por que não? O porquê não não é uma resposta que eles costumam aceitar, né?
os professores também, querendo ou não, eles não conseguiam incentivar nesse sentido, né? Quando você bate de frente, principalmente no caso desse, especificamente falando, qualquer coisinha que ele fazia ali para provocar, levantava no momento errado, conversava um pouco mais do que devia naquele momento, ele era retirado de sala. Então, o que que acontecia? Esse comportamento ele era reforçado, né? Ou então ele cutucava o professor, já sabendo que ele ia levar um chapisco, e aí o professor rebatia ele, ele rebatia de volta, porque é isso, na argumentação a gente perde para eles, e muitas vezes no consultório também, dependendo da demanda que a gente leva, eles questionam, mas por que que eu tenho que fazer isso daqui? Mas por que que eu tenho que fazer esse desenho? Eu nunca esqueço uma vez que ele chegou e eu fui dar uma demanda pra ele, era pra gente trabalhar empatia e tudo mais dele. Por que que você também não faz isso? Por que só eu tenho que fazer essas coisas? E eu sempre falo, gente, não dá pra levar pro coração tudo que o adolescente fala na sessão, porque assim, ó, eles gostam de provocar, de questionar e de desafiar, né? E muitas vezes, se a gente for listar todas essas características, esses comportamentos, sim, eles podem ser confundidos aí com um TOD, né? E vai da gente explicar, e o meu trabalho foi muito mais de fazer a escola entender que tudo, a forma que eles estavam reagindo diante dos comportamentos do paciente estava reforçando muito mais esse comportamento, essas atitudes, né? E esse ano ele trocou de professor, de todos os professores, na verdade, né? E está sendo muito diferente. Por quê? Porque ele zoou o professor zoa ele de volta. Então, o manejo, ele faz toda a diferença dentro dessa dinâmica Totalmente. escolar, né? Ah, perfeito. E assim, eu, eu até estava pensando assim, ia trazer a questão da faixa etária, mas eu refutei meu próprio argumento, que às vezes eu percebo que alguns professores mais velhos têm dificuldade. Mas não, Uhum. porque agora eu estava lembrando que eu tive uma conversa com uma professora que era mais velha e ela arrasou no manejo, né? Até que eu trouxe na conversa que foi o quê? Tive esse adolescente, né? Só para o pessoal entender um pouco do contexto, para a gente pensar nessas ferramentas de um adolescente, que ele foi trocado de escola a contragosto. Então, ele estava no ensino fundamental em uma escola e ele foi para o médio na outra. Então, teve uma quebra muito significativa ali, né? Ele teve, assim, um nível de oposição com essa decisão dos pais, mas ele não teve o que fazer, né? Ele teve que ir para a escola e ele começou nessa escola a querer avacalhar, né? Então, a primeira oportunidade que ele teve numa aula de história de pegar um tema sensível, né, que a gente aprende história, e cutucar aquilo de uma forma inadequada, ele fez, né, do tipo, ah, quero ver. E o professor de história, no primeiro momento, né, ele olhou assim e falou: Nossa, né, entendi a sua curiosidade, vamos fazer uma pesquisa sobre isso, então você traz na semana que vem. Vamos fazer o seguinte: vamos adiantar o conteúdo, em vez que a gente falar disso, eu vou para esse e depois eu volto. O professor entendeu aquela demanda, ele entendeu que era um assunto delicado, que o aluno queria trazer aquilo, porque os colegas ficaram chocados com o que ele trouxe de pergunta e questionamento, né? E o professor conseguiu ter uma forma diferente de interpretar. E daí eu, né, agora que eu trago essa diferença, né, eu numa conversa com a coordenadora, né, da época, ela ficou e achou intolerável o que ele falou na sala de aula. Não, que isso não pode acontecer numa escola, né? E depois falando, depois de 6 meses falando com outra profissional responsável, ela falou que não foi o primeiro adolescente que fez e que o professor estava preparado para aquilo, né? E que ela entende que aquilo não é uma demanda necessariamente para causar um desconforto, né? Para causar o mal, mas sim como uma forma de protestar, uma forma de questionar e querer, né, mostrar esse desafio dos limites, né? Tipo, ah, como assim eu não posso falar sobre isso, né? Se é um tema importante, né? Se eu acho na internet, né? Se eu já E às escutei vezes, outras pessoas falarem. e às vezes eu vejo que o perfil de liderança, que é uma coisa extremamente comum também dentro das outras habilidades, né, é muito confundida com manipulação. Eu escutei muitas vezes esse termo em relação a esse paciente especificamente. Ele é manipulador, ele gosta de manipular. Por quê? Porque justamente por ser o bagunceiro ali da turma e ter o espírito líder, e ele realmente é líder, a mãe dele comenta isso comigo. Onde ele vai, os 7, 8 amigos estão atrás, assim. Então, se ele vai jogar bolinha de papel no professor, os 7, 8 amigos vão jogar bolinha de papel no professor, né? E de fazer, de novo, a escola entender que, de fato, não é uma atitude que ele faz ali, tipo, por maldade, no sentido de machucar, né? É como um protesto mesmo, tipo assim, ah, é? Eu não posso fazer isso, então vou mostrar pra vocês que eu posso e ainda consigo levar os meus amigos comigo, né?
mas de quebrar isso de que eles são manipuladores, né? Eu acho que é muito diferente, assim, o adolescente que ele lidera, e eles lideram muito bem, inclusive, de um perfil manipulador, assim. Inclusive, eu acho muito pesado quando eu escuto esse termo voltado para os adolescentes. Sim, que é justamente quando a gente pensa é, no adolescente querendo argumentar e às vezes querendo conquistar as coisas que quer, Uhum, né? Assim, também criando caráter, né? Porque às vezes talvez entendendo essa relação que ele teve e que ele não atingiu o objetivo dele, ele possa mudar, né? Eu tenho um pituco aqui que vem que não é pituco mais, mas já tá no adolescente e vamos falar assim, tem essa questão dele é manipulador, mas a manipulação uhum. dele é falar assim, tipo, Matheus, sabia que sou o melhor psicólogo do mundo? Eu falo, o que que você quer? Ah, vamos lá na padaria comprar um salgadinho. Sim, tá me manipulando? Tá, mas qual que é a magnitude desse comportamento, né? O que que ele Aham. tem de necessariamente negativo? Essa é uma forma que a gente estabelece vínculo. Volta e meia a gente faz um lanche comunitário aqui, né? Só que Uhum. daí, obviamente, quando ele tá com vontade, ele sabe que nesse contexto, esse comportamento é oportuno, ele vai lá e usa disso para ter, né, os benefícios dele. Tá tudo bem, né? Na verdade, está sendo perspicaz, né? Mas ele consegue entender quando eu falo não. Ele consegue respeitar isso, ele não vai pegar o meu dinheiro escondido, né? Ele não vai falar, posso ir no banheiro? Daí eu falo, claro que você pode. Como ele já tem quase 14 anos, eu não vou no banheiro com ele, né? E daí ele sai do consultório, vai até a padaria e volta com. Enfim, ele não está fazendo isso, ele só está, né, utilizando ali do jeitinho dele, que é até uma forma que a gente vai falar, né? Que eu acho que a gente já pode entrar, que é quando chegam pra gente querendo algo querendo que a gente faça um papel ou de família ou de escola, ou Uhum. basicamente querendo não falar como os psicólogos vão trabalhar, mas sim esperando um resultado pronto, que não necessariamente é a demanda do adolescente, que isso que é uma coisa muito importante. Por mais que a gente preste serviços, entre aspas, para os responsáveis, né? A pessoa que está ali com quem a gente está fazendo o rapport, com quem a gente está fazendo o vínculo, com quem a gente está tendo essa construção afetiva, é um adolescente, né? Uhum. Tanto é que a coisa que eles mais odeiam, você vai contar para minha mãe? Não fala para minha mãe. Não, 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 não. Eu falo, não, né? Eu sei que Nossa, uma vez quem eu tive que me. fazer um contrato com o meu adolescente, um contratinho assim, sabe? Eu só escrevi pra ele realmente, nós dois assinarmos ali e ele entender que de fato nada que ele fosse me contar poderia ser passado pra mãe dele, assim, né? Eu acho que só pra fechar aquela parte da escola, você comentou ali de que quando você fala o não, ele aceita. Mas por que que na escola é tão difícil? Porque a gente não tem uma flexibilidade por parte deles na maior parte do tempo, né? Então tudo é não, o tempo todo. E outra coisa, o adolescente ele é muito perspicaz e ele sabe quando ele não é bem visto ali, né? Ou quando a escola, que era o caso desse meu, já não suportava mais ele ali, se a gente fosse falar com todas as letras assim. Então, era também uma forma dele demonstrar, já que tudo que eu faço não tá bom, não recebo um elogio, as minhas notas nunca são suficientes, né? Se eu fico quieto em um momento, no outro falo, também tá ruim. Se eu peço para ir no banheiro, não posso, eu peço para tomar água, não posso, então agora mesmo que não vou querer seguir nenhum tipo de regra aqui dentro, né? E de novo a gente volta para aquela forma de manifestar quando as regras não fazem sentido para eles ali. Ou não são justas, né? Porque daí vem o sentimento de justiça também, que o meu comentava muito. Por que que quando o outro pede pode sair e por que quando sou eu não, né? E aí a gente vai ter esse senso de justiça que pesa muito para eles também nesse sentido. Perfeito. Eu acho que assim, né? Você podia copiar essa frase aí que você colocou no slide, daria uma boa frase motivacional, né? Que a terapia não é a extensão da coordenação escolar. Acho que isso ressoa muito com o que a gente quer falar agora, né? Que é justamente aqui, quando a gente está pensando, né? Agora, principalmente para os profissionais, né? Da psicologia, que é importante entender que não necessariamente se a gente replicar, né? Que, enfim, a coordenação vai fazer de repreender o comportamento para disciplinar. Porque a gente entende essa questão, né? Vamos pensar às vezes escolas de rede grandes, né? Tanto aqui de Curitiba quanto do Paraná quanto de Santa Catarina. A gente não vai conseguir, e a gente realmente entende a necessidade de num nível de comportamento adequado, né? Só que a forma que a gente vai atingir isso não necessariamente vai ser punindo, porque a análise do comportamento já falava, a punição não ensina comportamento, só ensina que você não pode fazer tal coisa. Só que daí a gente vai Uhum. pensar num jeito de burlar para conseguir aquilo, né? Então, quando a gente está pensando enquanto profissionais, né, é muito importante
fazer o processo de conexão. Até, sim, vai ser resumo, né? O que que o profissional tem que fazer? Acolher, só que acolher é difícil. Porque o adolescente vai falar aqui palavrão, vai falar besteira, vai fazer piada pesada, né? Ele vai querer mostrar coisa pra você. Às vezes, se ele entrou na sessão com o celular, ele vai tirar o celular, começar a mostrar mensagem pros amigos, ou te ignorar e ficar mexendo no telefone. E aí, o que você vai fazer? Se você tá com aquela expectativa de trabalhinho pronto, de dar uma folha e fazer, tipo, talvez Uhum. uns combinados na primeira sessão, talvez não dá certo, né? Então, eu gosto de jogar esse boom porque, ainda mais agora que a gente está com essa ascensão de tecnologia e está muito rápido, né? E a gente está com uma tendência crescente ainda para isso a ficar mais rápido ainda, né? Porque vamos pensar numa progressão geométrica, a gente vai multiplicando juros sobre juros, basicamente. É a mesma coisa com a tecnologia, né? Então, o computador, né, surgiu lá mais ou menos na década de 50, pós-guerra, ali, né? Foi se consolidando e agora vamos pensar nesse bloco de tempo que a gente teve de 2010, né, mais ou menos ali quando lançou o primeiro iPhone, para agora. A gente já está num boom astronômico de tecnologia, né? E a gente espera que talvez em 2030 esteja mais rápido ainda, né? E o que que a gente vai fazer com tudo isso se não se atualizar também? E se a gente não for para frente junto com isso, para que consiga trazer mais recursos terapêuticos, né? Eu não sou anti-analógico, eu gosto muito também, mas eu acho que a gente se apropriar de outros recursos para deixar a terapia, principalmente com esse público que não está mais no lúdico formal, mas ainda assim gosta de brincar, só que de outra forma, e a brincadeira vem justamente ser zoado de novo, fazer uma piada aqui, fazer uma piada lá, o psicólogo também soltar às vezes um palavrãozinho, tipo, que M, né, PQP, né, a gente soltar também para ele ver que a gente não tá naquela postura, tu não tá no salto, né, e que você não tá, porque isso atrapalha no processo deles se vincular, né, o que eles buscam geralmente é uma figura de identidade, né, Sim. então, se a gente consegue dar para eles isso, né, faz muito sentido. Eu já, E de usar a nosso favor, né? Você comentou ali da questão da tecnologia e usar isso a nosso favor. Então, sim, um dos recursos, por exemplo, é jogar videogame, né? E tem muita gente que se a gente vai falar, o que que você usa como recurso terapêutico? Vai depender do interesse do adolescente. Tem adolescente que gosta de desenhar, né? Eu tinha uma paciente que se expressava absolutamente de todas as formas, sempre por meio do desenho. Era onde ela não conseguia verbalizar, mas ela conseguia desenhar. Então, por que não usar o desenho ao nosso favor, né? Eu sou péssima em desenho, então nesse caso eu não conseguia acompanhar. Ela que colocava ali e a gente ia discutindo, né? Mas usar um videogame, né? Filmes, séries, às vezes quando você menos espera, jogando uma partida de FIFA com o teu paciente, é o momento que ele vai soltar as dificuldades na escola, o quanto está tendo conflito com o pai e a mãe em casa, a dificuldade de conviver com um irmão ou com um primo, enfim, né? Então, o vínculo terapêutico, eu diria que, na verdade, ele é o pulo do gato. É ali que você consegue pegar tudo que tu precisa e coletar do adolescente, né? E a importância, volto a falar da questão da perspicácia do ambiente da escola, mas do consultório também. Eu lembro que a gente conversou sobre isso, né, Matheus? Quando o adolescente chega no teu consultório, ele vai reparar em tudo. Então, o cuidado e a cautela de manter um ambiente equilibrado, em que sentido, Gabi? De não ser um lugar totalmente infantilizado, então, de não ter só brinquedos, coisas muito coloridas, né? Coisas muito em miniaturas que você vê que é para crianças menores, assim, mas ao mesmo tempo não ser também um ambiente totalmente clean, sem nada, sem nenhum estímulo visual, sem nenhuma corzinha, né? E o linguajar, o vocabulário que tu falou, então, às vezes o terapeuta de adolescente vai ter que soltar um palavrão ou outro, vai ter que falar de um jeito mais despojado, né? Até porque isso às vezes saber faz com dos memes da atualidade, muito memes, às importante saber vezes dos eu não. memes. Eu confesso que às vezes eu me perco na parte dos memes. Nos jogos eu vou, nos memes às vezes eu fico um pouco atrasada nesse sentido. Não E é isso chegou, porque né, a Gabi? gente também tem as nossas dificuldades às vezes, Sim. né? De acompanhar aqui e aqui se perde um pouco. E é esse o equilíbrio, né? Teve um. Quem foi? Perguntaram para mim, Matheus, quanto que só deixa eu fazer a conta rapidinho? Profissionais de psicologia não são os melhores em matemática, 33 mais 34. Que daí a resposta é 67, que daí agora tem o meme do Six Seven. Daí eu falei, 67, deles ficaram assim, né? Tipo,
Tipo, ah, que descolado. E você tem que entrar nessa, que você fala, tipo, não, não Sim. entendi. Já quebra, né? Daí eu soltei outra piada também, mostrei o meme da minha época, comecei a brincar assim com eles, porque é isso que faz com que eles se sintam, né, autênticos aqui na sessão, né? Que E foi às um vezes ponto é ali onde que a tu. gente Pode falar. não, trazer esse ponto que a gente colocou ali da autenticidade é justamente onde eles vão detectar essa incoerência. Tipo, peraí, será que esse é o Matheus mesmo? Ou será que, né? Tipo, eles são muito perspicazes. Eu mesmo, eu tive um adolescente que não ficou comigo. Um dos motivos que eu acho que ele não ficou foi o que você trouxe ali da minha sala, no período que eu estava, ela estava muito baby, assim, porque eu estava pegando muita Uhum. criança pequena. Então ficava tudo na mesinha, colorido, bloquinho, tchanana, tchanana. Aí chegou um cara de 17 anos, barbado, né? Tipo, e ele conversou comigo, mas mesmo eu falando descolado, não convenci ele, né? E tá tudo Uhum. bem. A gente, quanto profissional, tem que entender que a gente não precisa se vincular com todo mundo, senão a nossa agenda ia estar cheia das outras pessoas, não. E não faria sentido, né? Mas entender que esse manejo de ambiente é muito importante para o público, né? Sim, com toda certeza. Bom, eu acho que um ponto muito bacana, né, que a gente conversou e que eu acho isso pertinente não só para, né, não só para adolescentes, mas por que que a gente quis falar disso, né? Aqui no POT a gente faz o Super Kids, né, que é o grupo de altas habilidades de proteção para as crianças, né, de 6 a 11 anos. A gente pega um pouquinho mais. E nos grupinhos já não está sendo a primeira vez que crianças, né, de 9, 10 anos começam a trazer questões de dismorfia e questões alimentares, mas não de seletividade, questões realmente de não querer comer por medo de ou engordar ou querer comer mais para emagrecer. E se a gente está pensando que são crianças de 10, imagina e não tem tanto acesso às redes, né? Os pais controlam. Imagina, perdão, aquele jovem de 15, 14 anos que está tendo acesso. Eu acho isso um ponto muito importante, porque basicamente, né, se você pega assim o telefone de um teenager, tem um submundo ali. São os grupos, são os close friends, né, são os perfis fakes, né? Os meninos estão adorando que eles me mostrar quando eles ficam fazendo os perfil fake dele para zoar o outro, né? Então, esse acesso que eles têm à tecnologia, né, e a esse essas imagens, esses corpos, a gente falou lá atrás, quando a cognição social passa a ser uma prioridade, é muito importante a gente tomar um certo cuidado com isso, tá? Então, é difícil falar sobre opções sexuais nessa idade, né? Então, eu não sei se eu falo pro meu pai e para minha mãe, porque eles podem me punir. Eu não sei se eu falo no grupo, porque podem não me acolher. Que grupo que eu vou que é assim, né? Ah, eu quero. O que a gente percebe por conta dessa ascensão da tecnologia é tudo querer ser muito rápido. Então, mudanças no corpo, mudanças estéticas também passam a ser muito rápidas, né? Eu quero ganhar músculo e ficar fortão, né, para arranjar uma namorada, que seja, né, às vezes um clichê, e daí eu quero isso o mais rápido possível. Eu, porventura, fiz um tratamento com GH, né, tô dando um exemplo aqui, fiz um tratamento com GH com 15 anos e eu vi que eu cresci mais músculo, então agora eu quero ficar tomando isso para ficar mais musculoso, mais rápido, e começa a criar uma comparação e vira uma bola de neve. E quando a gente percebe, o adolescente está com uma ansiedade elevadíssima, está com uma comparação extrema, está criando transtornos e distúrbios alimentares, porque não tem maturidade suficiente para lidar com essas questões, tendo em vista que, né, a gente está num processo de cognição social onde a gente vai alimentando mais ainda a nossa identidade, né? Que só vai parar de se constituir lá, né, com os 24, 25 anos, pelo E que a aí gente tem que, estuda. e aí tem que parar para pensar que eles estão com todas essas dúvidas e buscando mudanças imediatas durante a fase que o corpo mais está passando por transformação, né? Então Sim. eu nem sei o quanto eu vou crescer, o quanto eu não vou crescer, o quanto eu vou emagrecer, o quanto eu vou engordar. Então, que difícil, né? Você querer buscar a mudança de algo que ainda está em transformação, né? E eu costumo falar que as redes sociais, as mídias sociais, principalmente, elas são um refúgio imediato, né? Porque é fácil. Tudo é muito fácil de você conseguir. Então, se eu não tô gostando muito do meu nariz, eu vou achar alguma coisa aqui que eu possa fazer para mudar ele, né? Se eu tô querendo perder peso, eu vou buscar alguma coisa que me faça emagrecer. Se eu quero ganhar músculo, eu sei que se eu injetar isso daqui, eu vou conseguir, né?
E hoje, essa questão da sexualidade também. A gente vê que vem se aflorando cada vez mais cedo, né? E hoje a gente tem muitas referências também a dispor, é mais fácil de você conseguir, né? Hoje as referências elas estão aí onde tu quiser, né? Então, às vezes em jogos, às vezes em redes sociais também, mas em filmes, em séries. Então, eu acho que é muito tudo ao mesmo tempo, o tempo todo, né? É muita informação, é tudo muito rápido, é tudo muito fácil. E como que a cabecinha de um adolescente que está aí passando por esse processo de maturidade cognitiva, emocional e social vai lidar com tudo isso, né? Perfeito. Eu acho que e essa é uma demanda, assim, que vem crescendo e vem crescendo de uma forma sutil, né? Porque é difícil falar sobre isso, né? E como você trouxe, eu acho que bem colocado. Hoje em dia, né, a identidade com outros, né, perfis, assim, nas mídias fica muito fácil, né? Então, é um tema que eu acho que tem uma tendência a chegar, né? Eu estou atendendo, né, bastante esse perfil, né? Imagino que você também, né, atenda, Gabi. E com essas questões, eu acho que são questões que Uhum. voltam para a linha que a gente falou, que é do acolhimento, porque assim, não tem uma receita pronta, porque a gente está criando uma individualidade. Então a gente se adaptar ali, entender o que faz sentido, né? Sim. Mas a gente conseguir entender a exposição adequada, mostrar para o adolescente que ele não tem controle sobre essas mudanças ainda, que ele pode esperar, como ele pode trabalhar a resiliência, como ele pode trabalhar isso a longo prazo, que exercícios ele pode fazer para se tornar resiliente, conseguir mudar um pouco o shift do resultado para o processo, porque muitas vezes eu não vou querer emagrecer porque eu quero ter um hábito saudável, eu quero emagrecer para o resultado estético, né? A mesma coisa com a sexualidade, né? Às vezes eu estou querendo experimentar as coisas para me descobrir, mas eu quero saber tudo agora, no momento, mas eu não tenho possibilidades ainda de me comunicar, de descobrir, de me explorar, mas eu quero agora, mas eu tenho que esperar. Então fica toda uma questão, né, que trabalhar esse vínculo e trabalhar essa questão, principalmente da resiliência, da flexibilidade e canalizar, né, esse potencial em outros domínios também é muito importante, tá? E às vezes tudo isso que a gente falou pode acarretar em isolamento social, né? Que aí a gente Perfeito? está Que é entrando onde eu num... não me identifico com ninguém, Exato, né? exatamente. Bom, aqui, né, algo que eu acho um pouco mais tranquilo de ser entendido, mas mesmo assim tem que ser dito que, né, a gente fala muito isso, né, aqui no POT, então eu já estou um pouco, já está repetitivo para mim, mas vou repetir, que a gente tem que entender que essa intensidade emocional, né, não só do adolescente, tá, mas das pessoas com altas habilidades de produção, mas agora a gente está pensando na questão do adolescente, não é um exagero, né, não é uma oposição a essa imaturidade, mas sim a forma como eles estão interpretando o mundo, né? E é isso que eu acho que vai fazer uma mudança muito importante quando a gente consegue validar isso, né? Acho que vamos pensar, estou num relacionamento com uma pessoa, eu chego em casa, ela está cansada, mas eu tô mais disposto, e daí eu acendo as luzes, ela fala, não, apaga que eu tô cansado. Eu falo, para com isso é frescura, né? Então ninguém gostaria de receber isso. Então a gente pode ensinar desde cedo que essas coisas fazem a diferença, a gente entender as necessidades emocionais de cada um. Se ela falou que ela está cansada e que aquela luz vai atrapalhar, eu vou respeitar isso, né? Só que a gente ainda vem de uma cultura, né, que se para mim não está me atrapalhando, né, então não vai atrapalhar o outro, né? Se para mim isso não é intenso, se para mim isso não é uma questão, então para o outro também não é. E é muito difícil ter esse automonitoramento, essa autopercepção para que a gente consiga mediar uma relação com o outro, ainda mais se a gente está pensando que todo mundo aqui é adulto saudável, pensando na terapia do esquema, que tem noção, né, de quando está respondendo de uma forma mais esquemática, de uma forma mais, não vou falar emocional no sentido negativo, mas de uma forma mais voltada para as nossas fraquezas, né? Então, tipo, ele me chamou de fresco, nossa, realmente eu sou fresca, eu não sou boa, eu sou bastante blá blá blá, tá? Aqui entrei no esquema. Então, ou se a gente, vamos pensar que todo mundo aqui está sendo adulto saudável para que consiga entender que a demanda do adolescente é passageira, é momentânea, e que a gente pode trazer esse vínculo, esse acolhimento. Então, novamente, né, a gente pensando nessa questão de oferecer esse acolhimento e às vezes fazer um shift também do processo
do processo acadêmico e pensar nas outros potenciais. Então, eu gosto de incentivar agora aulas de programação. é, eu trago aqui o exemplo de um amigo meu, né? Acho que pode ser um pouco, too much, mas esse meu amigo, ele não se identificava com nenhuma profissão na infância, perdão, na adolescência. Ele queria porque queria ser youtuber. Isso lá em 2013. Ele queria ser youtuber. E a mãe dele, ela falou de jeito nenhum, você não vai ser youtuber porque você não vai ganhar dinheiro, né? E daí ele falou, o que que eu vou fazer? Vou continuar estudando aqui, né? Tô em escola particular, tenho que estudar, senão minha mãe vai me colocar numa escola diferente, sem meus amigos. Então ele começou a estudar, né? E assim, zero motivação, zero. Foi se arrastando o ensino médio inteiro e ele passou em direito, né? Com a nota do Enem lá, conseguiu entrar em direito com bolsa de 50% e foi fazer o direito. Quando chegou no direito, ele falou: Meu Deus, o que que eu tô fazendo da minha vida? Ele tinha 18 anos, ele falou: Nossa, eu não tô conseguindo me identificar. Então, lá aquela trajetória de infância que não foi acolhida, não foi reforçada, não foi, até por conta do contexto, né? E quando chegou com 18 anos, foi fazer um curso que não fazia sentido na faculdade e ele entrou no processo depressivo, né? Que durou 3 anos. Né? Ele mudou ali de curso na faculdade, tinha muita dificuldade de se achar e com a pandemia, né? Ele falou: Bom, já que agora eu não posso sair de casa, já que eu não tenho que ir para a faculdade mais de forma presencial, vou, enfim, seguir meu hobby. E ele começou a fazer vídeos para o YouTube, né? E hoje em dia, né, ele tem 300 e quase 400 mil inscritos no YouTube, né? Então, vamos pensar que deu certo o que ele queria fazer, porque ele fez com essa intenção. Então, se a gente consegue, né, voltando para o nosso adolescente, valorizar isso, às vezes não como uma forma de, então ele vai ser YouTuber, talvez não, né? Eu tive mesmo hoje um paciente que 1 ano atrás ele queria ser YouTuber, hoje em dia ele quer ser psicólogo. E talvez daqui a pouco ele queira ser médico. Talvez, então ele está se conhecendo. E a gente ter essa maturidade para entender, né, de forma mais racional e não tão imediato que está o evento que está na nossa frente faz com que a gente consiga ficar com mais tranquilidade com essas decisões. Até eu coloquei essa imagem aqui, ela é a ilusão de Miller. Esqueci o outro, Liars, Miller. Esqueci o nome, deixei a desejar. Mas que está no livro do Daniel Kahneman, que torna justamente a nossa capacidade de desligar um pouco esse modo mais automático e ligar esse modo mais analista, mais explorador do ambiente e entender o contexto. O desafio aqui, né, gente, é a gente responder qual que é a maior linha. E daí a galera vai falar, a linha é a de cima, é maior. E não, né? A linha que a gente está falando é a do meio, e elas têm o mesmo comprimento, só que a gente não consegue entender isso porque nosso cérebro está enganando a gente, nosso piloto automático. A gente olha e fala, a de cima é maior. Mas se a gente calcular o comprimento dela, é o mesmo. Até eu posso depois mostrar no Canva ali, mas a mensagem que eu gostaria de trazer é justamente que a gente consiga desligar um pouco esse piloto automático das nossas crenças, do que a gente acredita, e a gente ter esse olhar mais macro, entender o que que a gente pode estar fazendo no contexto, no ambiente, que vai promover mais esse processo de vínculo e de afeto. Eu acho que uma das coisas que eu mais escuto, assim, né, fazendo um gancho ali com o que tu tava falando até então, que eu mais escuto, assim, é o quanto eles se sentem não compreendidos dentro de casa, principalmente, assim, né? E às vezes essas cobranças excessivas faz com que o adolescente ele não se sinta pertencente dentro de casa também, né? E eu posso dar o exemplo de novo. Tem famílias que chegam aqui, que chegam para mim. Semana passada mesmo, a mãe falou. O que que a mãe espera, né? Eu acho que fica mais fácil assim. Ele tem 14 também. Ela espera que ele coloque o despertador, levante sozinho, tome café sozinho, vá para a escola sozinho, volte, faça o almoço, coma, se arrume para levar na terapia, daí faça tudo, volte para casa, estude sozinho, depois que controle o horário, vá para o banho, saia e deite cedo na cama para dormir no outro dia a mesma rotina. Isso não vai dar certo. Para um adolescente de 14 anos, isso é muita coisa para ele dar conta sozinho, né? E daí, claro, aqui entra o psicólogo para ajudar a pensar em estratégias para possibilitar e favorecer
que ele tenha autonomia durante toda essa rotina, né, corrida ali, mas também de fazer a família entender, a mãe e o pai entenderem que o papel que eles têm, né, de mediar, né? Porque a gente vai ter que dar uma autonomia até certo ponto. Mas o adolescente, muitas vezes, ele não vai dar conta de conseguir atingir todas as expectativas que a galera, o adulto coloca, né, para ele. Então, acho que essa frase que a gente pensou e foi colocada é justamente isso. Quando o adolescente com altas habilidades encontra um ambiente que acolhe tanto sua capacidade quanto sua vulnerabilidade, o talento deixa de ser peso e passa a ser uma possibilidade, né? Que é isso, é a gente conseguir olhar para esse adolescente superdotado em um todo, assim, desfocar um pouco da inteligência acima da média, do vocabulário super elaborado, né? E ter esse cuidado, né? E olhar um pouquinho também para esse lado emocional, né? Ótimo. Então, né, chegamos ao fim da nossa conversa mais estruturada, nada impede a gente continuar conversando agora, mas temos a momento surprise, né? Então a gente vai sortear esse e-book. Gi, você vai ficar responsável pelo sorteio? Isso mesmo, Matheus. Então, eu Boa. vou compartilhar aqui a minha tela, né? Então, falando um pouquinho para vocês de qual que é a proposta desse sorteio, né? A gente tem esse book que é um manual para os adolescentes superdotados. E ele vem do ímpeto nosso também de ajudar esses adolescentes a passarem por algumas coisas. Então, ele é um material que vai abordar perfeccionismo, intensidade emocional, relacionamentos sociais. Então, a gente vai trazer ali frases que eu posso falar em situações que eu tô me sentindo desconfortável ou que eu quero colocar um limite, né? Como lidar com a minha ansiedade antecipatória com algumas coisas. Então, é um material que a gente construiu para que ele possa ser usado tanto pelos psicólogos, né, quanto pelos próprios adolescentes, né? E pode ser utilizado junto com os pais, se houver essa liberdade, esse vínculo para isso, né? Então, para pensar nessas questões. E a gente gostaria de premiar um de vocês, né, que está aqui ouvindo a gente, que deve fazer sentido, então, estar ouvindo sobre a superdotação no adolescente, né? E eu vou fazer o nosso sorteio aqui para vocês ao vivo, tá bom? Então, Matheus, se você puder, Já me liberei. permitir. Ah, beleza. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Vamos lá. Vocês estão vendo a roleta? Ainda não. Pelo menos para mim, eu não sei a Gabi. Não, ainda não. Não aparece. Agora foi? Acho que Foi, agora. foi. Então, tá bom. Então, gente, todo mundo que tá presente aqui tá na roleta. Vou rodar e vamos ver quem que vai ser o ganhador aí do e-book hoje. Vanessa Lessa. Vanessa, você tá por aqui? Vamos ver. Deixa eu pegar aqui. Ah, a Vanessa tá aqui, sim. Aí. Aí, ganhou e-book. Cadê você, Vanessa? Fala com a gente. Ela mandou no Queremos. chat ali. Ah, ela mandou no chat. Desculpa, gente. Aê! Então, Vanessa, eu vou entrar em contato com você por e-mail para te passar o e-book, tá bom? E para todo mundo que quiser também fazer o uso desse material, a gente está com um cupom que é Jornada Pote, que vocês podem usar enquanto a gente está fazendo aí a jornada. Amanhã a gente vai falar sobre parentalidade, tá? Então, tanto para os pais que são superdotados, quanto para pais de crianças superdotados, com duas orientadoras parentais assim que eu amo de paixão, que são maravilhosas, que são a Daniela Heisenberg e a Isadora Magalhães, né? E no último dia a gente vai falar sobre a superdotação no adulto. Então, se vocês têm interesse de participar desses momentos também, fica o nosso convite. Essa nossa conversa vai ficar gravada, vai para o YouTube do Pote e a gente vai mandar aí um e-mailzinho para vocês com o link, tá bom? Gente, quero agradecer muito você, Gabi, e você, Matheus, por participarem aqui hoje, né? Eu gosto muito do trabalho de vocês, já falei isso no início e reitero agora. E agradeço por vocês trazerem esses insights que foi tão gostoso de ouvir. Vou deixar vocês também se despedirem. Quer começar? O que que eu faço?
Eu posso falar. Agora eu posso falar também. Não, eu queria agradecer a oportunidade de estar falando. Acho que, né, parte um pouco dessa motivação que a gente tem, né? Eu falo a gente porque eu conheço aqui o pessoal do Instituto, né? Conhecendo a Gabi também, de compartilhar o conhecimento enfim, fazer um trabalho bacana em conjunto, né? Porque de pouco adianta só a gente saber, só a gente estar estudando, se não tiver para que compartilhar e se não for aplicável, né? Eu também sou muito pragmático, assim, então espero ter, né, colocado alguns insights. Me coloco à disposição aqui, né, para responder algumas perguntas, assim, né? E quis trazer um pouquinho da prática profissional, trazer um pouco do que a gente faz aqui, né, para que isso possa servir de ajuda para vocês no dia a dia. Então, muito obrigado. Muito obrigada, Gi, primeiramente pelo convite, né? Mais do que especial estar aqui. Obrigada a todo mundo que ficou até o final, né? Eu espero que a gente tenha ajudado de alguma forma e espero que mais profissionais passem a gostar dos nossos adolescentes, porque é um público muito desafiador, a gente sabe, mas quando você aprende a lidar com eles, eu acho que não tem nada mais prazeroso do que um adolescente chegar na tua sala rindo, brincando contigo, e que eu acho que é as sessões que eu mais me divirto. Acho não, eu tenho certeza. São as sessões com os meus adolescentes, tá? E às vezes eles são meio rebeldes, não querem demonstrar tanto carinho e amor, mas no meu aniversário mesmo, que foi esses dias, foi o maior exemplo disso, assim, o tanto de presente que eles trouxeram, porque eles, quando você vincula com eles, não tem, acho que, vínculo mais bonito, assim. Eles são sensacionais. E acho que é isso. Obrigada a todo mundo. Então mesmo, Gabi, a gente tem que só aprender a falar a língua deles, né? E às vezes, como pais, é difícil a gente lembrar disso. Eu já tô sentindo Uhum. isso, né? Acima dos 30 aqui, às vezes tem coisas que eu, nossa, eu viajo, eu não entendo o que que eles estão falando. Chamo a ajuda do Matheus aí para os Super Teens quando precisa, mas eles são apaixonantes, é verdade. Eles são, sim, não tem como não. Bom, gente, muito obrigada pela presença de todos, uma boa noite e nos vemos amanhã de volta falando sobre parentalidade na superdotação. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.